Persim crucis derivicis nostris, divinos Deus noster, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. A última ceia é o dia onde Nosso Senhor não só instituiu a Eucaristia, como também o sacramento da ordem, também o mandamento novo nos ensinou este mandamento da caridade, que já era conhecido, muito conhecido desde o Antigo Testamento, mas foi nesta noite que ele vai dizer que a caridade agora tem uma nova medida, um mandamento novo, que é a medida do próprio Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Mas também faz a sua maravilhosa oração em voz alta, que é conhecida como a oração sacerdotal. Essa oração tão bela de Nosso Senhor, dirigindo-se ao Pai, fazendo toda uma consideração da sua vida pública, de toda a sua missão, o que ele realizou, e agradece ao Pai, pede para todos nós que sejamos fiéis. E num determinado momento, Nosso Senhor começa a pedir coisas que se vê que são importantíssimas. São os últimos pedidos. E uma das coisas que Nosso Senhor pede é a unidade. Que todos sejam um. Que os apóstolos sejam um. Que todos os discípulos, os seus discípulos, sejam um. Como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Não rogo somente por eles, mas também por aqueles que por sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Pai, quero que onde eu estou estejam comigo aqueles que me deste. E Nosso Senhor não só pede a unidade, como deixa o seu fundamento principal, que é a Eucaristia. E é muito bonito ver como logo nos primeiros tempos do cristianismo, os padres da Igreja foram percebendo essa centralidade da Eucaristia como fonte de toda a unidade dos cristãos. Foi São Paulo, vai dizer um autor espiritual, foi São Paulo o primeiro a dizer que a unidade da Igreja se funda na Eucaristia. Porque comemos de um só pão, formamos um só corpo. Porque nos alimentamos de um só pão, de um único alimento, que é Cristo. Então todos inserem Cristo na sua alma, tornando-nos um só com Cristo. Santo Inácio, por exemplo, vai dizer assim: uma só é a carne de Nosso Senhor, um só o altar, o bispo com o presbitério. Não poderia faltar as palavras de Santo Agostinho, que de fato ele abrange praticamente todos os temas da vida cristã. E Santo Agostinho, o que ele vai dizer a esse respeito? Vai dizer assim: se o Verbo se fez carne, foi para ser cabeça da Igreja
e integrá-la na unidade da sua pessoa. Em consequência, Cristo e a Igreja são uma única realidade. A Igreja nasce do costado de Cristo, cresce sobre a ação vivificante do Espírito Santo e se nutre da Eucaristia. E um autor comentando esses padres da Igreja terminava essa consideração dizendo essas palavras: Eucaristia, fundamento da Igreja. Podemos dizer que a Eucaristia, por conter a pessoa de Cristo, contém o fundamento e a base da Igreja. Como diz Trento, os outros sacramentos possuem a ação de Cristo. A Eucaristia, por outro lado, possui Cristo como pessoa. A pedra angular da Igreja é Cristo, e Cristo está presente na Eucaristia. Nas palavras do Concílio Vaticano II, podemos dizer: na Sagrada Eucaristia se contém todo o bem espiritual da Igreja, isto é, Cristo em pessoa. Já veremos por que estamos falando da centralidade, da unidade na Eucaristia. O tema dessa meditação é a unidade entre todos nós, como um todo, nesse corpo místico de Cristo, que é a Igreja, a unidade na obra, a unidade com os diretores, a unidade com os nossos irmãos. E se entende, agora voltando novamente para a última ceia, e por que Jesus ele vai pedir, de modo especial, a unidade entre todos nós. Se entende esse pedido por vários motivos, né? Um deles é que o amor leva à união, né? Então, se as pessoas se amam, elas estarão unidas. E a separação, ela é realizada através de um defeito, principalmente através de um defeito que é o orgulho. E depois, qual outro motivo que Nosso Senhor desejava e deseja a unidade entre todos nós? Porque se há essa divisão, vamos imaginar os 12 apóstolos, se eles não se entendem, né, e cada um vai por um lado, toda a doutrina, todo o ensinamento de Cristo iria se perder, não haveria aquela consistência, a Igreja cresceria, mas de uma maneira dividida, de uma maneira... E quando as pessoas se dividem, se separam, começa a haver divisão de pensamento, divisão de interpretação das palavras de Cristo, no caso. Então seria a destruição de tudo aquilo que ele ensinou. A unidade é fundamental. E olhando agora para a unidade que há na Igreja e na obra, sobretudo agora na obra, olhando para a nossa realidade, não é verdade que nós temos que agradecer muito essa unidade que há na obra? Como na obra há uma união entre todos fortíssima, que todos nós falamos a mesma língua, todos nós estamos unidos no mesmo objetivo, unidos ao Padre, né, com as mesmas intenções que o Padre tem. É maravilhoso isso, é maravilhoso. Nós não temos ideia do bem que é essa realidade na obra. Então, muito importante eu começar essa meditação, agradecer muito. E colocar, vamos já tirar esse propósito, de colocar todos os meios para salvaguardá-la, todos os meios para defendê-la, essa coesão muito, muito intensa entre todos.
O nosso Pai dizia que devia ser, inclusive, uma paixão dominante. E numa ocasião ele dizia assim: não me quebrais a unidade da obra, amai-a, defendei-a, fomentai-a, não me quebrais. Que triste aconteceria se houvesse isso, uma quebra entre nós. Não me quebrais a unidade, amai-a, defendei-a com todas as forças, fomentai-a. Então, vamos meditar nesse tema tão importante, e nós poderemos tirar muitos propósitos dessa meditação, dessa nossa conversa com Deus, e podemos dizer, em primeiro lugar, como comentamos no início da meditação, que o centro da unidade, a fonte da unidade é a Eucaristia. A fonte da unidade é Nosso Senhor. Então, uma primeira ideia que podemos tirar dessa meditação: se estamos unidos a Nosso Senhor, estaremos unidos com todos. Não há como estar unido a Cristo, estar unido ao seu amor e depois não estarmos unidos aos nossos irmãos, às diretoras. Em Cristo entendemos tudo. Em Cristo encaixamos tudo. Diante do sacrário entendemos tudo. Encaixamos tudo. Uma indicação que nos dão, um conselho espiritual na conversa, quando nos insistem num ponto para lutarmos, quando achamos que esse ponto não é tão importante assim, que seria melhor ir por outro lado, mas, enfim, a pessoa que me atende está me levando por esse caminho. Se eu estou unido a Cristo, eu encaixarei logo esse conselho. Eu verei como vindo de Nosso Senhor, como um grande bem para a minha alma. Diante do sacrário nós entendemos bem um encargo apostólico diferente. Estávamos com um encargo apostólico até agora e agora, na última semana, nos disseram que teremos outro, que não temos a menor experiência, e parece que não temos tanta facilidade assim para dedicar-nos a esse encargo. É preciso, dizia o Papa Pio XII, é preciso, em primeiro lugar, que nos aproximemos pessoalmente do Senhor, que estejamos cada dia mais unidos a Ele, pois onde Deus não é o princípio e o fim, onde o ordenamento da criação não é para todos o guia e a medida da liberdade da ação, é impossível a unidade. Onde Deus não é o princípio e o fim, é impossível a unidade. Nosso Pai dizia que para viver a unidade basta ter uma grande piedade. Também dizia o nosso Padre aquelas ideias mestras, que a piedade é o remédio dos remédios. Grande remédio para a alma, para tantas situações que passa a nossa alma, enfim, de fraqueza, de aridez, de falta de fé, de tentação, de soberba, o que for. O remédio dos remédios é a piedade. A soberba, ela cresce quando a piedade é fraca. E vice-versa. A principal piedade a ser cuidada, como vimos, é a Eucaristia. É o sacrário. A
presença de Cristo no sacrário. Entender diante do sacrário as coisas que não entendemos. Render o nosso juízo, se for necessário, se for preciso, diante do sacrário. Isso faz lembrar aquele episódio que aconteceu na vida do nosso padre, quando ele recebeu uma correção fraterna que lhe custou muito, e ele foi até o oratório para conversar com Deus, e Pilar Urbano conta com detalhe aquele livro lá, O Homem de Vila Tevere, e ela vai dizendo assim: São José Maria Escrivá agradece a fortaleza de ânimo de que precisam aqueles que lhe fazem essas advertências pessoais, para que emende ou melhore algum ponto concreto da sua conduta. Assim o diz um dia a um grupo de mulheres da obra. Também me fazem advertências a mim, e recebo-as de cabeça baixa. Se alguma vez penso que não tem razão, retifico, e vejo que quem está enganado sou eu. Durante a construção dos edifícios de Vila Tevere, vai um dia conversando com várias das suas filhas, enquanto lhes mostra os avanços das obras. Acompanha-os Álvaro, e a certa altura o padre detém-se e, apoiado no peitoril de um andaime, faz-lhes esta confidência: o padre Álvaro fez-me hoje uma correção e custou-me aceitá-la. Para todos nós custa, na verdade, umas vezes mais, outras vezes menos. Tanto que fui um momento ao oratório e, uma vez ali, disse ao Senhor: Senhor, Álvaro tem razão e eu não. Mas a seguir, disse a nosso Senhor: não, Senhor, desta vez sou eu quem tem razão. Álvaro não me deixa passar nenhuma, e isso não me parece carinho, mas crueldade. E depois, olhando novamente para o sacrário, disse ao Senhor: obrigado, Senhor, por me pôres perto de mim o meu filho Álvaro, que me quer tanto que não deixa passar nenhuma. Volta-se para Dom Álvaro, que um pouco atrás o escutou em silêncio. Sorri-lhe e diz-lhe: Deus te abençoe, Álvaro, meu filho. Que coisa, que exemplo. E essa batalha mesmo, né, interior, de aceitar algo que nos custa, e vamos entender diante de Deus, diante de Deus, no sacrário, a piedade. Quanto mais piedosos, quanto mais intimidade tivermos por nosso Senhor, quanto mais perto estivermos de nosso Senhor, mais encaixaremos tudo. Depois, essa unidade, ela tem esse outro âmbito, que é a união com os diretores. E nosso Padre disse muitas palavras a esse respeito, ajudando-nos a viver essa unidade, alertando-nos das dificuldades que podem surgir. Numa ocasião, por exemplo, numa meditação, em 1954, o nosso padre dizia assim: a união com o padre, com o prelado, a união com o padre concretiza-se na unidade com os diretores imediatos. Amar a unidade da obra implica, pois, sentir-se fazendo parte deste corpo ali onde nos indicam. Tanto nos faz sermos mão ou pé, língua ou coração, porque todos estamos em todas as partes desse corpo, porque somos uma só coisa pela caridade de Cristo. Amar a unidade da obra implica sentir-se fazendo parte deste corpo, ali onde nos indicam. Tanto nos faz sermos mão ou pé, língua ou coração, porque todos estamos em todas as partes desse corpo, porque somos uma só coisa pela caridade de Cristo. Amar a unidade da obra implica sentir-se fazendo parte deste corpo, ali onde nos indicam.
Para nós que somos numerários, essa frase tem mais aplicação, porque nós continuamente mudamos de casa, mudamos de cidade, então nós estamos sentindo-nos ali, fazendo a obra, onde quer que os diretores nos destinam. E para supernumerárias, o supernumerário já é diferente, vocês vão mudar de uma cidade ou até do centro, não tantas vezes assim, ou se mudarem será por outro motivo relativo à família de vocês, né? Mas aqui pode se aplicar a tudo aquilo que nos indicam o que devemos fazer, né? Aquele lugar, ou isso que estão te dizendo, né? Que nós estejamos felizes com aquilo que querem de nós, que nós façamos. O espírito de filiação, já é Dom Álvaro agora dizendo, passa necessariamente através daqueles que em cada momento o Senhor estabeleceu para que governe as regiões e os centros. Obedecei-os delicadamente. Então, Dom Álvaro lembra isso, né, de que a filiação a Deus passa pela filiação ao Padre e, por sua vez, a filiação aos diretores, né, de que esses que fazem cabeça estão transmitindo a nossa filiação a Deus. Então temos que ter verdadeiro respeito pelos diretores, pelas diretoras, quem quer que sejam. E aí então Dom Álvaro vai dizer: obedecei-os delicadamente, compreendei-os, querei-os, secundai-os, rezai por eles, e quando seja necessário, ajudai-os com a correção fraterna, que é uma demonstração soberana de afeto, de fortaleza e de unidade. Podemos fazer uma breve consideração dessas palavras de Dom Álvaro. Obedecei-os delicadamente. Sempre ter imenso respeito pelos diretores, mesmo que sejam mais novos do que nós. Vamos imaginar, até no meu caso, né, de uma pessoa, eu era sacerdote e aquela pessoa apitou comigo naquele centro, e aí passa o tempo, essa pessoa vai ser o meu diretor num centro da obra. Que bonito isso na obra, né? De nós termos respeito e veneração por todos os diretores, mesmo sejam mais novos, menos experientes do que nós, está lá porque Deus quis. A obra é de Deus, então Deus vai guiando a obra em tudo, principalmente no que diz respeito ao governo, na verdade. Obedecei-os delicadamente, compreendei-os. Compreender que muitas vezes estão cansados. Puxa vida, mas como que ele me atendeu dessa maneira? Não foi tão delicado assim, não foi como eu esperava. Enfim, são pessoas humanas e têm seus defeitos. Também podem estar num dia mais infeliz, podem estar mais cansados em determinada ocasião, mas com toda certeza, todos os diretores, todas as diretoras estão dispostos a dar a vida por cada um de nós. Esse é o bom espírito que tem em casa, na obra. Todos querem fazer o melhor, todos querem ajudar. Querei-os, que as diferenças de temperamento não os afastem deles. E sempre vai ser assim, vai ter
uma pessoa que atende a nossa conversa, uma diretora que me cai melhor porque ela, não sei, tem um jeito parecido com o meu, e se eu sou dessa maneira, puxa, essa pessoa também é muito gostoso falar com ela, uma sintonia muito grande, e outras vezes não, mas é assim que a obra se faz, é assim que a obra vai para frente. Secundários, que é a rapidez, de sermos rápidos em obedecer o que nos pedem. Rezai por eles. Nós teremos que prestar contas a Deus da santidade dos diretores, de que eles tenham sabedoria nos seus conselhos, uma responsabilidade grande. Uma pessoa que é designada para ser diretora, para ser diretor, não é que ela fale assim, puxa vida, eu tenho todas as condições para isso. Muito difícil uma pessoa dizer isso, né? Na humildade nós nunca nos sentimos capazes e no entanto, agora vou ter que exercer essa função e então, com toda certeza, elas contam com as nossas orações. Então, rezar pelas diretoras. Não permitir nenhuma murmuração. Isso vale também para a unidade entre os nossos irmãos, as vossas irmãs. A murmuração que é falar mal de alguém que não está ali presente. Isso o nosso padre dizia que nós tínhamos que combater pela raiz, que não devíamos permitir de jeito nenhum que alguém se aproxime de nós e comece a falar mal de uma pessoa de casa. Nosso padre dizia palavras fortes a respeito disso. Às vezes penso que os murmuradores são como pequenos endemoniados, porque o demônio insinua-se sempre com seu espírito maligno de crítica a Deus e aos seguidores de Deus. Dom Álvaro dizia: afastai energicamente tudo que possa causar o mais mínimo dano à unidade da obra. Afastar energicamente. A unidade, por fim, deve existir entre nós, entre nossos irmãos, de tal forma enfim, sermos esse todo, esse um só corpo, né? Como dizia São Paulo, todo ele em uníssono, todo ele em perfeita sintonia. E é difícil também nós, não é verdade, porque há um só numerador, mas o denominador é diversíssimo. Dizia o nosso padre, é difícil viver a unidade na realidade das coisas, porque nós somos muito diferentes entre nós. Não é porque uma pessoa é de casa que ela vai ser igual a mim. Nós vamos vendo uma quantidade imensa de tipos de pessoa humana, de qualidades, de características. O nosso pai dizia assim, afirmava que sua alma se acendia em ação de graças ao comprovar de modos tão patentes essa decisão dos seus filhos de dar a vida por qualquer um dos seus irmãos. É quando o nosso padre via isso, né, que nós estamos dispostos a dar a vida pelos outros, ficava muito emocionado, porque isso é amor, né? Depois, Dom Álvaro já dizia assim, ocupemo-nos de que nunca se perca esse espírito, mais ainda, empenhemo-nos de que se robusteça. Nosso fundador foi na frente sempre em tudo neste exemplo. Posso referir porque me consta de primeira mão que gastava todos os seus segundos com fome de consumir sua existência pela fidelidade
e pela perseverança das suas filhas e de seus filhos. Sempre me assombrou sua capacidade de desviver-se por nós. E não encontro mais explicação do que a identificação mais plena, radical, da sua vibração espiritual com o bater do coração de Deus feito homem. Como nosso Pai, isso, né? Ele gastava todos os segundos da sua vida com fome de consumir sua existência pela fidelidade e perseverança das suas filhas. Que também nós tenhamos esse espírito de dar a vida pelos nossos irmãos, para que eles sejam mais santos, rezar muito pelos nossos irmãos. E se nós vemos alguma coisa que não está bem, porque é natural, porque todos nós temos defeitos e enfim, estamos lutando para sermos santos, então será normal que surja a correção fraterna. E é muito importante que façamos correção fraterna. É uma responsabilidade grande. Quando nós vemos um defeito no irmão nosso, numa irmã, não podemos ficar ali só observando. Deus vai pedir contas do que nós fizemos para a conversão, para a santificação de todos. Então temos que vencer esse respeito humano, essa vergonha. Nós temos que ser fortes. Esse é um aspecto da caridade que exige fortaleza, mas nós temos que dar esse passo, temos que ser fortes, temos que pedir a Deus que saibamos ser muito amáveis, muito carinhosos e ao mesmo tempo que saibamos corrigir. Vamos terminar essa meditação. Vamos pedir à Santíssima Virgem que nos ensine a estar muito unidos em Cristo, ao nosso Padre, ao Padre, aos diretores e a todos os nossos irmãos. Nela confiamos para que a obra se desenvolva sempre firme, compacta e segura. Então, Nossa Senhora, como mãe, ela congrega todos estão debaixo do seu manto e na obra de modo ali, cuidadoso com todos nós, procura essa união estreita entre todos. Então, recorramos a Nossa Senhora, saibamos ver nela essa fonte também da unidade. Lógico que Cristo é a principal fonte, de modo concreto a Eucaristia, mas não deixemos de recorrer à nossa Mãe. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.